Hoje, o nosso estudo será sobre polígonos. O que são polígonos? São figuras geométricas planas, fechadas e formadas por segmentos de retas que não se cruzam. Uma figura pode ser classificada como polígono ou não polígono. Polígonos são figuras planas, fechadas, formadas por lados, que por sua vez são segmentos de reta e não se cruzam em nenhum ponto. Figuras que não são polígonos são formas geométricas não delimitadas totalmente por segmentos de reta. Podem ser abertas ou fechadas. São exemplos de polígonos: o triângulo, o quadrilátero, o octógono. São exemplos de não polígono. Nós temos uma figura aberta, nós temos uma figura com um lado curvo e nós temos uma figura não simples, ou seja, que possui segmentos que se cruzam. Um polígono pode ser classificado como regular ou não regular. Polígonos regulares são polígonos convexos, que possuem todos os lados congruentes e todos os ângulos internos também congruentes. O que quer dizer congruentes? De mesma medida. E o polígono não regular? Um polígono é irregular ou não regular quando seus lados não são todos iguais e seus ângulos internos não têm a mesma medida. São exemplos de polígono regular: o triângulo equilátero, o quadrado, o losango. São exemplos de polígonos não regular: o triângulo isósceles, o retângulo, o pentágono, que não tem os lados de mesma medida. Um polígono pode ser classificado como convexo ou côncavo. Um polígono ele é convexo quando qualquer segmento de reta que possui extremidade em seu interior está totalmente contido no polígono. Todos os ângulos internos de um polígono são inferiores, ou seja, menores que 180 graus. E o polígono côncavo são polígonos com pelo menos um ângulo interno superior a 180 graus. São exemplos de polígonos convexos. Nós temos aqui um hexágono regular, um pentágono regular e um quadrilátero. E como polígono côncavo, nós temos aqui também três figuras. Se eu for traçar segmentos de reta dentro do polígono convexo, qualquer segmento que eu traçar ficará totalmente na parte interior desse polígono. Enquanto no côncavo isso não vai acontecer. Eu posso classificar também, popularmente falando, que o polígono convexo, todos os vértices estão voltados para fora da figura, enquanto o côncavo não. Eu tenho polígonos voltados para o interior da figura, popularmente dizendo que os polígonos côncavos eles têm buracos. Eu posso perceber na estrela que as pontas polígonos estão para fora da figura, mas eu tenho segmentos que se unem, voltando-se para o interior, formando espécies de buracos na figura. Então, aí eu tenho polígonos côncavos. Elementos de um polígono. Todo polígono possui vértice, lados, que são segmentos que formam o polígono. O vértice é formado pelo encontro de dois lados, é o ponto de encontro de dois lados. Nós temos o que nós chamamos de diagonal,
que é o segmento que une vértices opostos de um polígono. Todo polígono, no encontro de dois lados, há a formação de um ângulo interno. Prolongando cada um dos lados de um polígono, nós temos o que nós chamamos de ângulo externo. Nomenclatura. Dependendo do número de lados, os polígonos recebem nomes especiais. Veja abaixo. Nós vamos ver alguns e os que nós mais trabalhamos diariamente. Nós temos o triângulo, que é o polígono de 3 lados. O quadrilátero, polígono de 4 lados. O pentágono, polígono de 5 lados. Hexágono, polígono de 6 lados. O heptágono, polígono de 7 lados. O octógono, polígono de 8 lados. O eneágono, polígono de 9 lados. O decágono, polígono de 10 lados. Um decágono, polígono de 11 lados. Dodecágono, polígono de 12 lados. O pentadecágono, polígono de 15 lados. O icoságono, polígono de 20 lados. Agora, vamos falar um pouquinho sobre os triângulos. Triângulos são polígonos de 3 lados e 3 ângulos internos. Quanto à medida dos lados, um triângulo se classifica em triângulo equilátero. Tem os 3 lados de mesma medida. Triângulo isósceles. Tem apenas 2 lados de mesma medida. E o triângulo escaleno tem os 3 lados de medidas diferentes. Quanto à medida dos ângulos internos, um triângulo se classifica em triângulo acutângulo. Tem os 3 ângulos internos agudos, ou seja, menores que 90 graus. Triângulo retângulo tem um ângulo reto de 90 graus e 2 agudos, menores que 90 graus. E o triângulo obtusângulo tem um ângulo obtuso maior que 90 graus e 2 ângulos agudos, menores que 90 graus. Agora, vamos falar um pouquinho sobre os quadriláteros. Quadriláteros são polígonos de 4 lados e 4 ângulos internos. Sempre em um polígono, o número de lados é igual ao número de ângulos internos. Os quadriláteros se classificam em trapézios e paralelogramos. Qual é a diferença? Os trapézios possuem um par de lados paralelos. Os paralelogramos possuem 2 pares de lados paralelos. Vamos ver alguns exemplos de trapézios e exemplos de paralelogramo. Então, trapézio tem os lados que são paralelos, que eu chamo de bases. Eu falo base maior e base menor. Enquanto no paralelogramo, eu tenho 2 pares de lados que têm a mesma medida. Um quadrilátero se classifica como paralelogramo quando os ângulos opostos são congruentes, ou seja, têm a mesma medida, os lados opostos são congruentes e as diagonais se encontram em seu ponto médio, ou seja, exatamente ao meio. São exemplos de paralelogramo. O quadrado,
que possui 4 ângulos de 90 graus e os 4 lados de mesma medida. O retângulo, que possui 4 ângulos de 90 graus e os 2 pares de lados de mesma medida. O losango, que possui os 4 lados de mesma medida e os ângulos opostos de mesma medida. E o paralelogramo, que possui 2 pares de lados de mesma medida e os ângulos opostos de mesma medida. Um quadrilátero se classifica como trapézio quando tem apenas um par de lados paralelos, os ângulos da base têm a mesma medida e as diagonais têm a mesma medida. São exemplos de trapézios. Trapézio isósceles tem os lados não paralelos de mesma medida. Trapézio retângulo tem 2 ângulos internos de 90 graus. E o trapézio escaleno tem os lados não paralelos de medidas diferentes. Agora que nós já aprendemos um pouquinho sobre polígonos, já aprendemos a classificar triângulos quanto à medida dos ângulos internos, quanto à medida dos lados, e a classificar os quadriláteros, vamos agora aplicar os conhecimentos adquiridos na resolução das atividades propostas.